Olá, gente, como vai? Esse domingo maravilhoso, hoje, dia 27/8, meu Deus do céu, correndo rapidamente o ano, já estamos no dia 27 do mês de agosto e caminhando aí velozmente para o final do ano. Queridos, nós estamos aqui essa manhã para compartilhar com você o texto do Evangelho. E fazemos isso com alegria, fazemos isso com tanto prazer, com tão boa vontade. E eu me encontro hoje aqui na companhia de dois queridos amigos, minha querida amiga Loide Nogueira, que está aqui à minha direita. Muito bom dia, Loide, seja bem-vinda. Bom dia, meu bispo. Como é que foi sua noite? Foi bem? Mais ou menos, mas eu acordei de madrugada. Que hoje o seu dia seja excelente, Será viu? sim, eu decido seja que excelente. sim. No precioso nome de Jesus, eu decido que sim. Será também para você, querida. E aqui à minha esquerda, meu querido amigo, pastor João Silveira. Muito bom dia, bom dia, meu querido bispo. Bem-vindo. Muito bom dia, companheiro de programa, participantes, ouvintes espalhados por todos os quadrantes da terra. Estamos aqui ao vosso dispor, trazendo aquilo que o Espírito Santo nos colocar nos lábios para transmitir a vocês. Assim seja, João, que o Evangelho esteja solto na nossa vida, que a nossa vida seja uma carta que pode ser lida por qualquer pessoa. É assim que o Evangelho funciona na vida, né? Tornando pessoas em cartas vivas, transformando nossa vida numa leitura abençoadora. Nós estamos estudando o livro de Lucas e tem sido tão bom, tão genial, né? A nossa experiência com esse texto tem sido formidável. E nós já estamos aqui no capítulo 8. Nós vamos entrar agora no território da Jordânia, né? Uhum. Vamos entrar ali na região de Gadara, que hoje é o atual estado da Jordânia, e vamos passar por uma experiência incrível, uma experiência de libertação, mas vamos também passar pelo estado da avareza, numa região onde porcos valem mais do que pessoas, né? E a leitura está aqui a partir do versículo 26 do capítulo 8. Essa narrativa feita por Lucas agora está sendo feita por Mateus, agora está sendo feita por Lucas, né? Me lembro da experiência que nós tivemos com esse texto, que foi maravilhoso quando tocamos esse texto lá em Mateus, né? E agora nós nos deparamos novamente com esse episódio fantástico, né? Você pode proceder à leitura, Loide? Sim, por gentileza? vamos lá. Você aí, nosso ouvinte, pegue a sua Bíblia, todo o seu material e vamos lá. Eles navegaram até a terra dos Gerazenos, na margem oposta à da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um louco da cidade, vítima de demônios, ficou frente a frente com ele. O homem não usava roupas fazia muito tempo. Havia saído de casa e morava no cemitério. Quando viu Jesus, caiu diante dele gritando: "O que queres comigo? Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não me castigues." O homem disse isso porque Jesus havia ordenado ao espírito maligno que saísse dele. O demônio fazia o homem ter convulsões. Por isso ficava sempre vigiado, amarrado com correntes e algemas. Mas enlouquecido e dominado pelo demônio, arrebentava as correntes. Jesus perguntou: "Qual é seu nome?" "Meu nome é Multidão", foi a resposta, porque eram muitos demônios que afligiam o homem. Em desespero, eles imploravam a Jesus que não os enviasse para o abismo profundo. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele permitiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no lago. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram tudo o que viram na cidade e por toda a região. O povo foi conferir de perto a situação.
encontraram o homem de quem os demônios haviam saído assentado aos pés de Jesus, usando roupas decentes e em perfeito juízo. A cena era sublime e por um instante os moradores tiveram mais reverência que curiosidade. Algumas testemunhas do fato contaram a eles como ocorrera a libertação do endemoninhado. Entretanto, mais tarde, muitos moradores da região se ajuntaram e pediram a Jesus que saísse logo dali, porque estavam apavorados. Jesus entrou no barco e foi embora. O homem que havia sido liberto dos demônios pediu para ir com ele, mas Jesus o enviou de volta, aconselhando: vá para casa e conte o que Deus fez por você. Então ele voltou e anunciou por toda a cidade o que Jesus fizera por ele. Opa, que bom, que legal. Gente, imagina essa cena. Enquanto Lloyd estava lendo, João, me vinha uma cena montada daquele homem nu. Havia muito tempo, diz Lucas, há muito tempo, ele estava nu, era amarrado por correntes, morava num cemitério. Essa cena me captura o espírito da tragédia da vida desse rapaz. Longe da sua casa, morando num território distante da sua casa, ele está ali numa situação deprimente, enlouquecido, endemoniado, e ele acaba se deparando com Jesus. Essa cena, ela me marca por anos, porque é uma cena que me impacta. Eu já vi uma pessoa que, quando endemoniada, ela ia para o cemitério e ela habitava uma tumba. Eu vi essa cena, não a cena deste homem, não uma cena idêntica dele, mas eu já vi pessoas que vivem numa condição como essa. Sei o quanto a família sofre. Eu acompanhei uma família que tinha um parente que vivia numa condição assim, e vi o quanto aquela família sofria. Nesse impacto da presença de Jesus na vida desse homem, outra coisa me captura a atenção, é como Jesus vai lidar com isso. Imagina, João, a propaganda, o marketing que esse rapaz seria, dando o seu testemunho público ao lado de Jesus, pelo que acontecera a ele. Todavia, o que Jesus faz é: não vem comigo, volta para a tua casa. Os olhos de Jesus não estão no marketing, não está na publicidade do milagre. Está em fazer o bem por fazer o bem. E o devolve para a sua casa, que era o lugar onde as expectativas... Tu imagina os irmãos desse cara, os pais desse cara, os parentes, os vizinhos. Filhos, talvez? Filhos, talvez, que recebem novamente no seio da família, restaurado, curado, sarado de toda aquela perturbação. Imagina a festa, imagina o impacto que essa família recebe ao ter essa pessoa de volta ao seu seio. Jesus não faz dele uma propaganda, um outdoor vivo. Jesus o devolve à sua casa. Penso que hoje seria um pouco diferente na experiência de alguns pregadores que fariam desse rapaz uma propaganda para o seu ministério. Ia para a TV, ia para os jornais. Todavia, Jesus, ele não faz propaganda as pessoas não são sua propaganda. A compaixão, o amor, a misericórdia não faz das pessoas o nosso lobby, João. Eu não conheço
permeando o Velho Testamento, o Novo Testamento, ninguém que fez a obra de Deus que precisasse de alguém para ratificar aquilo que ele fazia. Elias tinha um ajudante, Eliseu tinha um ajudante, mas não era para ratificar o que ele fazia, era apenas para lhe servir de apoio no que estava fazendo. João Batista não precisou, João Batista estava só no deserto. Então, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que está fazendo a obra de Deus, consciente daquilo que ele está fazendo, ele não precisa de apoios, de ratificações na sua obra. Eu costumo dizer que eu não conheço na Bíblia nenhum profeta que voltou para dizer eu não avisei, porque ele tem consciência da sua mensagem. Todo profeta chega, dá a mensagem e vai embora. Jesus fazia por onde passava, e a coisa mais linda que, aproveitando, eu vou avançar um pouco, é que no texto que nós vamos ler logo a seguir, quando Jesus volta, atravessa o lago de volta, quem estava esperando? Uma grande multidão. Mas ninguém informou para essa multidão que Jesus havia curado um miserável, um lunático, lá em Gadara, porque não havia celular na época. Não tinha rede social, né? Não tinha rede social, não tinha como informar. Eles estavam esperando porque a fama de Jesus corria. E às vezes, muitas vezes, Jesus curava alguém e dizia, não conte a ninguém, fique quieto. Ou seja, para que você faça a obra de Deus e ela seja confirmada, você não precisa de ratificador, você não precisa de apoiador para justificar, para dizer, eu falei, olha o que está acontecendo. Acontece e acontece. E você não tem que se alimentar, ou o pregador, o profeta, não tem que se alimentar do que aconteceu, mas do que está dentro de si para continuar fazendo. Sim. João, é um sinal de grande fraqueza, você não acha, Lloyd? Quando a gente usa as pessoas para se tornarem nossa propaganda, não te parece um sinal de fraqueza? Sim. Eu preciso da ratificação, eu preciso da confirmação para que me vejam de maneira diferente, né? Sim, é isso para que me mesmo. apreciem, para que me considerem. Eu acho que é um grande sinal de fraqueza uma pessoa que torna aqueles a quem ela fez bem um mártir da sua própria vida, né? Torna prisioneiro, né? Torna prisioneiro de si. Em vez de libertar a pessoa, como aqui você sempre prega e nos ensinou sobre isso, não tomar para nós, fazer aquela pessoa o nosso recurso. Agora é a minha bolsinha, né? O meu recurso. Para onde eu vou, tenho que levar fulano para me garantir, né, um bom público, que afinal de contas fui eu que o libertei. E aqui esse homem, ele foi sentar aos pés de Jesus, mas não porque Jesus disse agora, você, né, vai ficar sentada aos meus pés. Aqui diz que o povo foi conferir tudo isso e encontrou aquele homem sentado aos pés de Jesus, agradecido, com uma roupa decente. Agora ele não estava com aquele visual horrível, nu, despido, né, porque o demônio fazia isso com aquele homem, trazia a exposição, deixava ele enlouquecido, a mente, o corpo, as emoções desestruturadas. Aqui diz que o povo encontrou ele assentado aos pés de Jesus, agora estava decente, um homem decente, vestido e estava com a mente lúcida. Isso é incrível. Mas Jesus disse agora, vai para casa. Mas ele queria ir com Jesus. Sim, o texto de Mateus fala isso, que ele queria ir com Jesus, mas Jesus disse não. Vá para a sua casa. Nós vamos ver daqui por diante Jesus falando sempre, vá para a sua casa. É lá que as pessoas têm que conhecer o seu outro lado. Aquele que não conhecia de você, agora é hora da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos, conhecer você agora lúcido, curado, arrependido, transformado na sua nova versão. Lloyd, você me chamou a atenção para uma entrelinha aqui, que é necessário que haja entre nós. Lembra que esse homem vivia nos sepulcros, despido, ferido. De repente ele se apresenta diante de Jesus vestido. Um homem que estava tanto tempo pelo cemitério não devia ter uma loja à sua disposição. Não. Eu estou falando dos apoiadores, daqueles que necessitam, de nós, ombros para essas pessoas. Sem dúvida, alguém o levou para casa, fez-lo tomar banho, deve ter cortado o seu cabelo, dado um tapa no visu dele.
deu-lhe roupas decentes. Eu estou falando da necessidade que pessoas carentes precisam de ter seus apoiadores. O texto não fala disso aqui, mas dá para a gente entender que não deu tempo dele correr para casa. Alguém estava ali à disposição para ajudá-lo. Ou seja, quando a graça de Cristo chega, ele move tanto o necessitado quanto os arredores. Isso. Jesus, a luz que brilha do Cristo que há em nós, move tanto o necessitado quanto os que estão em volta de si. E quantos foram aqueles que cuidaram daquele homem, que lhe deram banho, que cortaram o cabelo, que tiraram a sua barba, que lhe fizeram se apresentar, no mínimo, como uma pessoa decente? Quando chegaram, aquilo deve ter decorrido um dia todo, né? Sim. Quando chegaram ali, os admiradores, os curiosos, encontraram o homem sentado. Alguém cuidou dele. Alguém cuidou. É preciso que tenhamos esse cuidado. Quantos drogados por aí? Essa semana, ou aliás, algum dia desse, eu dei carona, saindo da igreja, dei carona, eu quis levar alguém lá onde ele precisava ir, lembrando, um ex-drogado, estava buscando, tentando se equilibrar, fugindo de facções. Eu botei no meu carro e fui deixá-lo lá onde ele precisava ir para pegar o transporte para ir embora daqui. E entendi que essa é uma necessidade de nós, como cristãos, sermos apoiadores daqueles que estão em necessidade. E aqui me fez chamar a atenção. Apoiar, socorrer. Jesus fez a obra. Libertou. E nós temos a responsabilidade de dar apoio e encaminhá-lo. Sim. Aqui tem uma passagem aqui bem pequenininha que diz assim, que as pessoas que estavam vendo o resultado daquilo, elas não sabiam do processo, mas alguém chegou e contou, olha, para acontecer o que você está vendo, teve todo um processo. Olha, eles foram contar como tinha acontecido a libertação desse endemoniado. Você está vendo o resultado. Ele está limpo, de roupa, todo vestido, pensando lúcido, mas você não sabe o que aconteceu para que chegasse até esse ponto. Né? Muitas vezes a gente vê o resultado, né, bispo? Sim. Vê a igreja grandiosa, vê as coisas acontecendo, não sabe como foi que chegou até esse processo. Não imagina. Não imagina, né? As pessoas estavam aqui admiradas. Olha, ele não morava no cemitério e agora está aí dessa forma. Mas você não sabe o que aconteceu. Até que ele chegasse a esse ponto. Verdade. Verdade. Olha, a gente já vai passar para o próximo texto, mas deixa eu fazer uma última contribuição com esse texto aqui. Pelo menos última da minha parte. A não ser que vocês queiram acrescentar outra coisa a mais. Para mim, a lição mais preciosa que eu encontro nesse texto, João, é que o favor de Deus não gera uma dívida. Uma obrigação. Uma obrigação. Amém. Parece que na consciência grata desse rapaz havia uma dívida a ser paga. E quando Jesus o libera para casa, ele me mostra que o favor de Deus não gera um endividamento para mim. Na verdade, essa sempre foi uma prática de Jesus. Estás me lembrando agora de Lázaro, quando o chama para fora, que está morto, e ele então diz para os seus discípulos, desatai-o E deixai-o ir. e deixai-o ir. Ele não fez de Lázaro o seu discípulo. Não fez de Lázaro a sua propaganda. Não chama o Lázaro para dizer, olha, este é um ex-morto. É um ex-morto, esse aqui é um ressuscitado. Não fazia parte dos 12. Não. Ele deixa Lázaro ir. Para onde? Para a vida. Gente, uma pessoa que de verdade tem um encontro com Jesus, o Espírito de Cristo passa a morar nele, ele será tão forte, tão resistente, que ele não precisará de uma escola para gerar dentro dele o estigma do religioso. Ele será livre. E ninguém precisa ter medo de um homem livre. Agora, a gente tem que ter todo cuidado com as pessoas que são escravas do seu desejo. Isso não é liberdade. Como dizia Immanuel Kant, liberdade é fazer o que não se quer. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, lembra
que a primeira palavra dele para o início do discipulado é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A negação do eu. Se você não aprende a dizer não para você, você será refém do seu desejo. Aí a gente é uma pessoa perigosa. Mas um homem livre que aprendeu a dizer não, inclusive para si mesmo, ninguém precisa ter medo dessa pessoa. Ainda mais que se encontrou com Jesus. Por isso Jesus sempre deixa ir aqueles que se encontram com ele. Que bênção. Liberdade. Liberdade. A minha última palavra para o momento é que, para quem contar os feitos de Deus? Quantas vezes nós caminhamos sendo abençoados, mas não chamamos os nossos filhos em volta da mesa para dizer: tudo isso que está acontecendo aqui é fruto da bênção de Deus, da graça de Deus na minha vida. Eu comecei a vida dessa forma e Deus veio me abençoando, trazendo sobre mim. A gente muitas vezes tenta impor sobre eles a regra da nossa religião e não o testemunho daquilo que Deus fez com a gente. Muitas vezes nós queremos que eles conheçam também por conta própria os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos parentes. Eles entendam ou queiram conhecer por conta própria. Quando, na verdade, Jesus aconselha: vai e conta aos teus. Uhum. O que nós queremos enfatizar nessa manhã, a você que está nos ouvindo, é: conte para os teus aquilo que Deus tem feito por ti. Uhum. Não esconda. Relate. Coisas pequenas, insignificantes, mas podem ter grande ou aparentemente insignificantes, mas como o bispo Renato costuma dizer, que Deus se preocupa até com a nossa sobremesa. A coisa simples. Essa semana eu me encontrei com alguém no interior, nesse apagão. Ele estava numa outra cidade e os filhos dele, numa cidade a 22 quilômetros. 11 horas ele dá um estalo na cabeça dele e diz: meus filhos estão na escola e não tem comunicação, não tem luz, não tem nada, estão em desespero. E corre para lá. Depois ele me diz assim: me deu um estalo na cabeça. Eu disse: não foi um estalo. O Espírito Santo chega e te avisa. Uhum. Comunica contigo. Uhum. Que os teus filhos precisam da tua assistência. E você vai para lá e encontra exatamente no momento exato. Então são pequenas coisas que precisamos contar. Essas pequenas coisas, mas são feitos de Deus na nossa vida. Grandes e pequenas coisas. Nós precisamos relatar aos nossos quanto Deus fez por nós. Jesus diz ao homem liberto: vai para a tua casa e conta aos teus, a tua família, tudo o que Deus fez por ti. João, eu tinha iniciado a minha caminhada no Evangelho e eu queria ser um pregador. Na verdade, eu fui chamado para ser um anunciador. E eu tinha algumas aflições, porque eu não tinha conhecimento teológico, eu não tinha sequer conhecimento bíblico. Até o dia que eu li aquele texto do cego de nascença que Jesus curou, quando eu ouvi ele dizendo assim: eu era cego e agora vejo, eu entendi que eu não precisava necessariamente, para anunciar o Evangelho, de conhecimento teológico, eu não precisava de recursos bíblicos, eu só precisava dizer para os outros aquilo que aconteceu comigo. É exatamente isso. Eu não estou menosprezando o conhecimento teológico, não estou menosprezando leitura bíblica, nada disso. Conhecimento acadêmico. Nada disso, não estou desprezando nada disso. Eu só estou considerando que o compartilhamento da nossa experiência com os outros é a própria difusão do Evangelho, a proclamação daquilo que aconteceu comigo. Eu posso não ter conhecimento para debater um assunto específico, me falta conhecimento, mas eu tenho uma experiência e essa ninguém pode negar. Essa faz parte da minha vida. Então, quando ele manda esse rapaz para casa, sem nenhum curso de correspondência, sem estudos bíblicos programados, ele está liberando esse rapaz para que ele anuncie o evangelho que passou por ele. A presença que o salvou, que o curou, que o transformou.
esse conteúdo será mais do que suficiente para a expansão do Evangelho. É só isso que eu quero falar, né? Vamos ali tomar um cafezinho. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Voltou para casa e revolucionou sua cidade, né? Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação, episódio 2. E hoje, dia 27 de agosto. E estamos aqui, avançando nesse escrito de Lucas, nesse registro histórico de Lucas, sobre a vida de Jesus. Estamos no capítulo 8, versículo 40 agora, né? E vamos proceder à leitura e fazer o comentário que nos couber. E que Deus nos ajude para enriquecer a sua vida com esse conteúdo do Evangelho fantástico, né? Amém. Vamos lá, Loide, para a leitura? Vamos lá. Versículo 40. Quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se. Prostrado aos pés de Jesus, implorou que ele fosse à sua casa, porque sua filha de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão, que o empurrava e apertava. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles foi capaz de ajudá-la. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou na borda de sua roupa. Na mesma hora, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: "Quem me tocou?" Ele insistiu: "Alguém me tocou. Senti poder saindo de mim." Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou, trêmula diante dele, contou sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante em que o tocara. Jesus lhe disse: "Filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada." Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou: "Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Mas Jesus afirmou: "Não fique preocupado, apenas confie em mim e tudo ficará bem." Quando chegou à casa do líder da sinagoga, só permitiu que entrassem com ele no quarto Pedro, João, Tiago e os pais da criança. Todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. "Não chorem. Ela não morreu. Está dormindo", garantiu Jesus. Mas riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Em seguida, Jesus tomou-a pela mão e disse: "Levante-se." No mesmo instante, ela voltou à vida, levantou-se e respirou de novo. Jesus aconselhou os pais que dessem a ela algo para comer. Eles estavam assombrados, mas Jesus pediu segredo: "Não digam a ninguém o que aconteceu aqui." Mais uma vez, Jesus diz: "Conta nada para ninguém." Gente, duas histórias nesse percurso entre a sinagoga e a casa de Jairo. 2 episódios fantásticos. O primeiro dessa mulher, que sempre me captura, João, essa mulher que a Bíblia não diz o nome, ela marca a vida de todo mundo que lê esse texto. Porque, assim, é muito interessante que uma mulher que está há 12 anos, meu Deus, há quanto tempo que essa mulher está? Passou aqui rapidinho. Há 12. Há 12 anos, né? Há 12. Não, há 12 anos tinha a filha de Jairo. E ela também. E ela também, há 12 também. anos. Há 12 anos essa mulher sofria de um fluxo hemorrágico, de uma menstruação constante. E essa mulher havia gasto
tudo que ela tinha na tentativa de ficar curada. Foi gastando com todas as possibilidades e durante 12 anos... Cara, 12 anos não são 12 horas, não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos. Essa mulher estava clinicamente abatida a extremo. Imagina você o quanto de ferro tinha no corpo dessa mulher, que estava ali, definhando. O que me chama a atenção na história dessa mulher não é a história do que ela estava passando, mas é a história do que ela estava pensando enquanto estava passando pelo que estava passando. Ela pensava, quando ela avista Jesus, o que ela pensa vai tirá-la daquele ciclo de 12 anos ininterruptos para uma vida saudável. Nossos pensamentos predominantes, João e Lloyd, nossos pensamentos predominantes, eles conduzem a nossa vida. O que a gente pensa durante o período que a gente passa pode mudar a nossa vida, João. Pode nos afundar ou pode nos colocar no topo da montanha. Essa mulher pensava consigo, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ficar curada. Esse pensamento encheu essa mulher de esperança, porque os pensamentos, eles nos conduzem. É impossível você pensar uma coisa e não ir na direção, principalmente quando esse pensamento não é intruso, ele é predominante. A gente sempre vai seguir na direção dos pensamentos predominantes. Naquele instante, o pensamento que predominou aquela mulher era o pensamento da cura. Eu vou tocar nele, e ao tocar eu vou ficar curada. Então é uma lição muito preciosa. Toda vez que eu estou passando por uma situação muito difícil, eu reprogramo meus pensamentos para ir além daquele momento difícil que eu estou passando. Que bênção. Eu miro numa outra dimensão. Eu crio novas imagens. Amém. Eu permito que a minha imaginação construa um novo futuro além da aflição que eu estou sofrendo naquele momento. Esperançar é o segredo de uma vida que não para no meio do caminho, que não se estagna. Uma vida que avança, independente do que está passando naquele momento. Essa é a primeira lição na vida dessa mulher, que, mais uma vez, captura o meu coração. O que é que eu estou pensando enquanto estou passando pelo que estou passando? Oh, coisa gloriosa, bispo. Eu acho glorioso demais. Essa experiência também eu coloco aqui junto. Eu lembro que semana passada nós falamos de muitas igrejas que entraram na crise durante esse tempo da pandemia e não puderam mais se levantar, né? Eu começo a ver essa mulher como uma igreja que está hemorrágica, escorrendo para todos os lados, vazando seus líderes, vazando suas finanças, vazando seus membros e não está conseguindo se levantar. Essa igreja, o que ela pensa enquanto ela está passando por esse momento de crise, vai fazer toda a diferença. Exatamente. É que vai fazer com que as portas não se fechem, né? Com que as pessoas não abandonem a sua missão, o seu propósito. E esta mulher aqui, ela disse, não, eu vou tocar nele, eu vou achar a solução. Ela não fechou as portas, essa igreja não fechou as portas. Ela foi procurar o remédio. Ela disse, se eu não estou achando aqui, eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou atrás de quem pode me dar a cura. Sim. Uma igreja hemorrágica, mas ela foi onde Jesus estava. Ela disse, Jesus está passando e eu vou tocar nas vestes deles. E hoje eu não vou fechar as minhas portas, porque a expectativa do povo é que quando uma igreja está em crise, feche as suas portas. Sim. Mas ela disse, não, eu vou seguir adiante. E Jesus disse, olha você, a sua coragem, você se arriscou demais em vir até aqui.
Agora você está curada. Por causa da sua fé, você se arriscou. E agora o que aconteceu? Você está curada. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus diz a sua fé te levou a esse risco, a gente já vem tratando isso há vários programas, que o antídoto do medo é a fé. Quando Jesus repreende os homens lá no Mar da Galileia por falta de fé, porque eles estavam com medo. Sim. A única forma de não ter medo é ter fé. Não se fala daquele medo natural, comum, intrínseco da própria natureza humana ou dos nossos atributos humanos, mas fala de um medo mórbido, aquele medo de morrer, aquele medo que o desesperança. Paralisador, né? Paralisador. Então, o antídoto do medo é a fé. Duas coisas ocorriam na vida dessa mulher que eram gravíssimas. O bispo fala da sua debilidade física. Mas havia um outro fator muito crucial na vida dela, o convívio social. Uma mulher menstruada não podia conviver socialmente com ninguém. O seu convívio era muito limitado. Não podia ir ao templo, não podia às reuniões, não podia pegar na mão de alguém. Agora imagina 12 anos vivendo alijada da sua família, do convívio social. É loucura, gente. Isolada, né? Isolada. 12 anos isolada. Por outro lado, o que ela faz? Ela se arrisca porque uma mulher, em tal situação, menstruada, não podia tocar em ninguém. E ela vai e toca em Jesus. Gente, isso é muito... Eu fiquei lembrando, quando o bispo fala aqui, de que há 3 anos atrás eu estava em uma situação de falência e pior, diagnosticado com uma doença que eu precisava fazer uma retirada e uma série de coisas graves. E no meio de uma convalescência, passou aqui na cabeça, mas eu lembro já. Ou seja, eu havia feito uma biópsia e havia gerado uma infecção gravíssima. Eu estava ardendo de febre. Eu estava, como se diz, aguardando o resultado para dizer morro ou escapo. Foi no meio dessa turbulência todinha, nesse ardor de febre, nessa infecção tremenda, que eu pego o telefone e disse, não, vou tomar atitudes na minha vida. Liguei para alguns amigos, liguei para alguns lugares, e daquelas ligações eu retomei todo o comando das empresas que eu havia falido, ou que estavam falidas na minha mão. Sim. Um recomeço financeiro aconteceu. E esse recomeço não foi só pelo financeiro, mas disse a mim que eu não devia desanimar. Mesmo que o diagnóstico da minha enfermidade fosse diagnóstico de morte, mas eu não precisava desanimar, eu não precisava morrer antecipadamente. Eu fico olhando o que o bispo fala dessa mulher. Eu estou desenganada. Acabei os recursos e não há recurso nenhum para mim. É uma hemorragia crônica. Mas eu não vou desanimar, eu vou à frente. Há ainda um recurso. Fez o que precisava ser Aquilo feito. que eu costumo dizer, que eu olhava da janela da minha casa e via o horizonte se cruzar com a terra, como se o mundo tivesse se acabado ali. Mas lá dentro de mim havia uma certeza de que o mundo não estava acabado. Havia uma cortina para me levantar e entrar por baixo dela e encontrar o mundo em que eu teria que viver. Amém. E assim aconteceu. Foi o que aconteceu com essa mulher. Findou as finanças, os recursos médicos se acabaram, ela já devia ter bermeado pela Grécia, por todas as circunvizinhanças, porque era uma mulher de posse, e tudo acabou. Mas não acabou a esperança, a certeza, a fé que vence o medo, fez que ela arriscasse a sua própria vida. Sim. De ser apedrejada, né? Sim, é verdade. João, você estava falando do processo paralisador. O que é paralisador? Paralisador é a dor que paralisa, né? A dor que paralisa, a dor que imobiliza. Essa mulher não tinha só a depredação do seu patrimônio, a insolvência financeira. Ela tinha outros fatores. João começou a dizer, por exemplo, sua condição social. Ela era uma mulher que estava no seu fluxo hemorrágico. Pela lei, se ela tocasse em alguém, ela seria propensa de apedrejamento.
essa mulher tinha o impedimento de ter uma multidão de gente impedindo que ela se aproximasse de Jesus, mas ela rompe tudo isso por causa da esperança que está cravada no seu coração. Aquela dor não paralisou. Os impedimentos culturais, legais e sociais não impediram essa mulher de avançar no processo de cura que dentro dela já estava decidido. Lembra que eu falo da palavra determinação? Sim. Determinação é um processo onde eu estou por dentro terminado numa história e agora me coloco para terminar isso do lado de fora. Essa história da cura dela havia encerrado dentro dela naquele momento, João. E uma pessoa determinada, ninguém para. Ninguém consegue deter uma pessoa determinada. Você para um raivoso, um iracundo, você para um destemperado, você para um teimoso, mas você não consegue parar um determinado indivíduo que está determinado, com uma história terminada dentro de si. Ele vai fazer isso acontecer pelo lado de fora. E é essa determinação em fé que essa mulher se coloca para ser curada. Os obstáculos são muitos. Você citava de uma igreja, por exemplo, que passa por um momento difícil, economicamente difícil, socialmente difícil, não é? Mas quando esse grupo de pessoas se determinam a passar por cima de tudo isso para alcançar aquilo que se almeja, aquilo que está terminado, quando um grupo de pessoas ou um indivíduo se coloca se postura dessa maneira, gente, não há impossíveis para essa pessoa. Nós temos o exemplo de Samar com o seu campo de lentilha, né? É verdade. Verdade, João. Se posiciona dentro do campo de lentilhas e aqui ninguém vai acabar com o meu campo. Eu estou determinado a defendê-lo. Por outro lado, deixando a mulher de lado, eu começo a ver, eu me reportei lá para a parábola do bom samaritano. Ou seja, Jesus é chamado para ir na casa de quem? Ninguém mais importante do que o chefe da sinagoga. Agora eu queria parar para ver uma questão que é um chefe de sinagoga. O chefe de uma religião. O homem, chefe de uma religião, que entendeu que a religião não era capaz de solucionar o seu problema. Que entendeu que ser religioso, ser ministro, ser chefe, ser presidente de uma sinagoga, não traria poder nenhum, a não ser que viesse de alguém chamado Jesus. Quantas vezes nós tentamos fazer mirabolanças, resolver problemas com o mero conhecimento religioso, com a mera expectativa daquilo que aprendemos nas páginas da Bíblia, mas nenhum poder acontece. Então aquele homem era poderoso e percebe-se que a religião não é capaz de resolver problema de ninguém. Sim. Ele foi buscar a solução para o seu problema onde? Lá em Quentinha, em Jesus Cristo. A nossa religião nos acompanha ou nos dá um determinado parâmetro de vida. Mas sem Jesus, ela é vã, é de graça, não serve para nada. Por outro lado, como eu disse, eu fui parar lá na parábola do samaritano, é que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ou seja, havia uma intimação para ele ir para a casa de Jairo. Mas nem por isso ele deixa de parar para atender a necessidade de uma mulher. Jairo chegou primeiro, mas quem recebeu a bênção primeiro foi a mulher. Eu estou me lembrando da questão do bom samaritano, é que aquele homem estava caído ali e passou o quê? Um pastor, um pregador, um sacerdote, um ministrante. Não posso te acudir porque eu vou ministrar o ofício sacerdotal hoje lá no templo. Aí passa um cantor, um levita. Não posso te atender porque eu tenho hora marcada. O serviço sacerdotal, o serviço sacro, a liturgia religiosa vai começar na igreja. Então vai ficando aí, alguém vai te socorrer, eu posso até ligar para o SAMU, mas eu não vou te atender,
porque a minha obrigação religiosa é muito maior do que a tua necessidade. Uhum. Entende? Sim. Quantas vezes fazemos isso? Porque a nossa liturgia religiosa, porque a nossa ocupação na igreja, porque não podemos amassar ou sujar o nosso terno, a nossa camisa dudalina, o nosso terno de vison, com o sangue daquele que está jorrando e gritando por socorro. Porque a nossa missão religiosa é muito mais importante. E Jesus não tinha importância a tudo isso. Apesar da importância do chefe da sinagoga, aquela miserável, pobre mulher o interrompe e ele para dar assistência para ela. Não estava nem na lista, né? Não estava na lista, não estava no script, não estava na agenda do dia, do compromisso do dia. Uhum. E ele interrompe tudo aquilo, aquela caminhada para a casa de Jairo. Jairo, tu quiser. É tanto que Jairo podia ter se zangado, porque nesse interregno, a filha de Jairo morre, né? Aí, Senhor, eu venho te chamar e tu vai dar atenção para essa mulher, nesse interregno a minha filha morre. Fica quieto. João, eu estava pensando justamente na expectativa de Jairo, quando aquela mulher interrompe, há uma emergência na casa de Jairo, e aquela mulher interrompe o socorro que Jesus ia dar. Eu fico imaginando a aflição de Jairo, esperando Jesus terminar a sessão com aquela mulher, né? Mas sabe, só te cortando aqui, quem vai à procura de Jesus precisa ter exatamente a paciência de esperar o tempo certo de acontecer. Sim. Mas interessante que Jesus fez de proposital, porque a mulher foi caladinha, ela foi, não, basta eu tocar, mas Jesus, epa, alguém me tocou. Ele podia ter, né, seguido o caminho dele, mas ele fez questão de dizer, de mim saiu poder. Não foi para aparecer. Não foi para aparecer, porque ela podia simplesmente ser curada. Eu fui curada, mas Jesus fez questão, né, de interromper Jairo. Jesus atrasado. Que interrompeu. Ele chegou atrasado também para o sepultamento de Lázaro. Jairo, de Lázaro. Né? Lázaro. Chegou atrasado. Ele chega na hora certa. Quando tudo já está sepultado, ele levanta. E ele sempre faz o que precisa ser feito. Sua hora é perfeita, né? Perfeita, sabe? Sempre fazendo e levando sempre com ele aqueles que precisam ser levados com ele. Quem entenderia se ele apenas curasse a menina, que tinha sido alguma coisa miraculosa? Talvez um remédio que ele trouxe, uma essência que ele botou ali e ela se recuperou, mas a morte não, a morte é com ele, aí não tem jeito. Ela já está morta. E a morte tinha sido testemunhada por pessoas, não? Isso. Não foi uma catalepsia. A morte foi constatada por algumas pessoas. E Lucas fala aqui que ele era líder. Mas era líder aonde? Na casa dele? Líder na sinagoga. Mas na casa dele, ele não tinha nada de líder. Lloyd, quando a gente tem Jesus como líder da casa da gente, muitas coisas que iriam acontecer deixam de acontecer. E outras que não aconteceriam por causa da presença dele lá, acabam acontecendo. Isso mesmo. Lembra daquele corinho que diz assim, quando ele chega, tudo muda para melhor. Ele muda mesmo. A presença dele alegre, satisfaz. Realmente muda. A presença dele ressignifica tudo na vida das pessoas. Amém. Quando ele está ali. Ter Jesus como líder da nossa casa. Eu me lembro de uma ocasião em que a coisa mais importante que eu tinha na minha vida era meu ministério. A armadura. Me ensinaram isso, João, e eu aprendi. Quanta loucura eu fiz. Bispo, se me permita interromper, quantos pastores, quantos líderes perderam suas famílias por conta disso? Sim. João, minha família sofreu muito com essa minha vaidade ministerial. Na verdade, nem minha família, naquele momento da minha história, era mais importante do que meu ministério. Eu seria capaz de perder a minha família e não capaz de perder meu ministério. Que infantilidade, que compreensão equivocada
que não foi o caso de Jairo. Veja que ele se arriscou a sofrer penalidade. Não foi. Não foi o caso de Jairo, mas a gente está pegando aqui essa liderança de Jesus, né? Às vezes a gente perde a liderança da casa da gente para manter a liderança lá na sinagoga. Sim, era uma casa assim, a paternidade, né? Jesus faz questão aqui de mostrar aqui, disse, olha, não se preocupe, apenas confie em mim, que tudo ficará bem. Né? E ele chegou a essa casa e diz, quando chegou à casa do líder da sinagoga, chegou na casa do líder, mas não era na casa, esse homem não era líder dentro da sua casa, era lá. Aí ele disse que foi direto aonde? No quarto, do lugar da intimidade. É aqui, dentro de uma casa, tem que haver esse lugar da intimidade, no quarto. E ele levou as pessoas que precisavam estar com ele, aqueles discípulos, e encontrou um lugar de lamento, de dor, de choro. Mas Jesus ali disse, menina, levante-se. Sim. Olha, tem que estar com a gente as pessoas que creem, as que não creem, não dá para andar com a gente, não. Não dá. Porque a vida... Atrapalha. A vida exige pessoas que caminhem na mesma frequência que a gente. Isso mesmo. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, minha gente, estamos de volta. Esse é o episódio número 3 do nosso programa. E nós estamos aqui focados no texto de Lucas, que tem nos dado histórias fantásticas, né? Agora nós estamos indo para o capítulo 9, seguindo o curso da história, narrada por Lucas. Nós estamos avançando para o capítulo 9 e também vamos encontrar coisas muito legais aqui, né? Maravilhoso. Esse início do capítulo 9, então, me encanta. Você pode fazer a leitura, Loide, hoje, nesse dia 27 de agosto, nesse domingo de manhã maravilhoso, né? Agora, vamos lá. Vamos lá, então, vamos fazer a leitura. Jesus convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou, não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples, vocês são o equipamento. Nada de hospedagem de luxo. Hospedem-se no lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos, deixem a cidade. Não façam cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Vamos dar uma paradinha aqui, Loide. Duas coisas aqui me chamam a atenção. Eu não sei o que chama a atenção de vocês, mas a primeira coisa que me chama muita atenção é o que Jesus faz. Dá duas coisas a seus discípulos: autoridade e poder. Ele os legitima, nesse capítulo, como alguém que recebe essa transferência de autoridade, só lembrando que a palavra autoridade, ela nasce da palavra autor, não é? Autor. A autoridade é se mover na ordem do autor. O que Jesus dá a eles é autoria para que eles se movam na ordem do autor, nessa constituição, para se moverem com autoridade e com poder, que são duas coisas diferentes, né? Poder é a capacidade recebida de executar. E autoridade é aquilo que legitima a execução daquilo que vai acontecer. Jesus os legitima e dá a eles poder para a execução da tarefa. Agora, quando ele, na instrução dessa autoridade, ele lembra aos discípulos que eles precisam aprender a viver de maneira simples, sem requinte. Viver de maneira simples, que é o que convém a um discípulo de Jesus. Pertença a ele, a que classe social pertencer, ele precisa aprender a viver de maneira simples. Seja ele um trilionário, seja ele um trabalhador
da indústria ou do comércio, por exemplo. A simplicidade é característica de um discípulo de Jesus. Ainda mais quando eles estão envolvidos diretamente com a obra. É buscar uma hospedagem no lugar simples. Não fazer exigências, João, de hotel 5 estrelas para me hospedar. Eu estou pronto até para estar num hotel 5 estrelas, se me derem essa gentileza, se me concederem esse privilégio. Mas não pode ser uma exigência minha. Essa exigência não compete àqueles que vivem e decidiram a viver de maneira simples. Anunciar o reino, né? Anunciar o reino. Outra coisa que me chama a atenção nesse particular aqui é: vocês são o equipamento. Ou seja, vocês são a solução. Vocês são a ferramenta. A ferramenta não está nos recursos que, na campanha para se levantar recurso, para você executar essa obra. Vocês são a ferramenta. Não façam cena quando forem rejeitados. Essa coisa de fazer cena é muito comum aos homens da nossa época. Fazer drama, né? Fazer drama. Dramatiza tudo para valorizar a profissão. Jesus diz: não façam cena. Simplesmente sacudam a poeira. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É a hora de dar os ombros e continuar o caminho. Uhum. É que Jesus não mandou ninguém para buscar vingança ou se aborrecer com quem não ouviu. Eu estou anunciando, se não me ouviu, eu não tenho que ficar brigando, arranjando confusão com quem não ouviu, com quem não deu atenção. Exatamente, João. Mas eu queria parar aqui, já que eu peguei a fala. A gente sempre se aprisiona na cena que a gente cria, João. A gente fica prisioneiro. Verdade. Entendeu? É. Criou uma cena, essa cena vai te prender. Uau. Psiquicamente te prende. Te retém ali. Meu Deus. Então, esse coitadismo que a cena é capaz de produzir, ela imobiliza a vida da gente. A gente se torna eternamente escravo das cenas que a gente cria. E muitas vezes a gente vai para outro episódio levando essa cena como testemunho, Sim, como sim. troféu, como... Mas eu estou preso aqui ao versículo 2. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar enfermos. Ou seja, a prioridade aqui estava em enviar para anunciar o reino de Deus. Quem vive o reino de Deus tem ao seu favor a cura das enfermidades, tem ao seu favor uma série de coisas. E há muita gente que é curado, mas não vive esse reino. Ou seja, episodicamente aconteceu um fato, foi curado e depois virou qualquer coisa, morreu da mesma enfermidade que se repetiu na vida dele, porque não vive o reino. Jesus mandou anunciar o reino. O reino aqui se reporta a Jesus, aqui o Lucas, que Jesus mandou, não é a glória eterna, não é a eternidade. É viver debaixo do domínio do reino, do rei. Viver debaixo do domínio do rei, viver a expectativa do rei. Nós vivemos aqui no estado do Maranhão sobre o governo que está lá centrado em Brasília, não é isso? Nós vivemos as regras desse rei, da Constituição que está lá, aonde? Lá no Congresso Nacional. Então, viver o reino de Deus é em obediência, em favores daquele que está no seu trono lá na eternidade, no céu de glórias, determinando sobre nós a sua graça, o seu favor, a sua cura. Ou seja, os discípulos não saíram para primeiro fazer milagres, primeiro anunciar o reino. Primeiro fazer os homens conhecer o reino de Deus. Para que sejam gratos, para que sejam reconhecidos que os milagres que advêm de Deus passam pela vivência do seu reino. Lá no versículo 5, Jesus fala para eles assim: se não forem bem recebidos, deixem a cidade. Ou seja, Jesus, no capítulo 8, versículo 9, Jesus já tinha falado da parábola do semeador, né?
E eles já conheciam, esses discípulos já conheciam o tipo de solo que eles iriam encontrar pela frente. Né? Já sabia que iria aparecer pessoas receptivas a essa palavra, iria acontecer pessoas no caminho deles que ia recebê-los em sua casa, hospedá-los, aceitar a mensagem, como também pessoas de coração endurecidos. Aí aqui Jesus lembra, olha, se não forem bem recebidos, deixem a cidade, não façam cena, nem drama. Lembre-se que nessa semeadura há também o solo pedregoso, há também o solo receptivo, e vocês irão se encontrar com cada um deles. Sim. Né? A supervalorização da rejeição é uma forma de prisão. Quando você superlativa a rejeição que você recebe, isso cria em nós, não só no nosso corpo psíquico, mas também no nosso corpo físico, afetações que adoecem. Por isso a recomendação é, saia da cidade, sem fazer cena, saia da cidade, siga seu caminho. Não fica supervalorizando a rejeição, porque alguns fazem propaganda da sua rejeição, né? Eu até hoje reverbera em minha mente um episódio que eu vivi lá no Vaticano. Já falei isso aqui, mas estou repetindo. Nós estávamos passeando ali pelo Vaticano, em Roma, e entramos em algumas lojas. Lá vendem gravatas italianas são as mais bonitas possíveis. E algumas das criaturas que estavam com a gente entraram na loja de um libanês, eu acho. E como no Brasil, na época da inflação, se pichinchava muito, né? Faz, portanto, essas moças entraram, esse grupo de pessoas entraram lá na loja desse libanês e procuraram um preço de gravata e resolveram pichinchar, e ele imediatamente, desacostumado com aquilo, as expulsou da loja, entendendo que eram pessoas indesejáveis. Expulsou mesmo. Não, vai embora daqui, cai fora todo mundo e tal, levou todo mundo de lá. E uma das líderes que estava ali disse: eu fui humilhada por aquele gringo, mas eu o amaldiçoei. Ou seja, o seu trunfo foi esse: amaldiçoou o gringo porque expulsou no seu direito da loja. Então, o que você está falando? Sim. É lamentável isso acontecer. Sim. Mas acontece. No João, meio dos que se dizem santos. A maldição sem causa não se cumpre. Não se cumpre. Pode ser até que esse libanês tenha prosperado mais ainda, né? Mas o que me chama a atenção... Que loucura! Não é aquela maldição que não pegou, a empáfia com que aquela criatura resolve dizer que vingou-se dele, o amaldiçoando. Que dedicação, né? Será que... Longe do Espírito de Cristo, O que né? tem a ver com o que Cristo ensina aqui? Ei, esqueçam. Sai fora, sai na boa, dão de ombro. E vão saindo. Ou seja, não ouviram? Não tem problema. Vão saindo devagarzinho, sem arrumar confusão na cidade. Vocês vão voltar nessa cidade depois. Talvez aqueles que não ouviram vão ouvir vocês. Mas amaldiçoar porque não ouviram, e ainda ter isso como um trunfo, Um garbo, né? um garbo. Gente, eu até hoje, isso em 1995, hoje já faz alguns anos, mas essa cena está nítida. Era uma manhã de setembro, muito agradável, a gente passeando por ali, cheio de alegria. De repente, eu ouço essa expressão, fiquei pensando, meu Deus, aonde está o viver bíblico na vida dessa criatura? Jesus está dizendo aqui, se não te ouvirem, vai saindo. João, estar na Bíblia, a gente precisa passar por um crivo. Se aquilo que está na Bíblia está em Jesus. Porque há muitas coisas que estão na Bíblia e não estão em Jesus. Me desculpe, mas eu entendo que está na mente. É aquilo que a gente disse. Se desceu ao coração, está nele. Mas se ficou só na mente, não está nele. É apenas uma intelectualização da Bíblia. Sim, João, olha, olho por olho, dente por dente, a lei de Italião, está na Bíblia. Mas não está em Jesus. Não está em Jesus. Em Jesus está em fazer amigo do inimigo. Uma em Jesus face, está a outra face. Exatamente, está a reconciliação. Perdoar aquele que te ofendeu. Exatamente. Então, assim, estar na Bíblia,
pode não dizer muita coisa para aqueles que decidiram estar em Cristo, porque tudo que está na Bíblia precisa passar por essa chave hermenêutica chamada Jesus. Está na Bíblia, mas está em Jesus? É aquilo que ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós. Exatamente, as minhas palavras. Estiverem em vós. Uhum. Não é na vossa mente, é em vós. Em vós. Envolve o todo. Uhum. Aí sim, pedireis o que quiserdes e etc, né? Sim, sim, sim. Caramba, eu estou tão entusiasmado aqui com o texto que até me perdi. Versículo 6. Versículo 6. Podemos? Deixa eu ver se podemos. Sim. Podemos sim, da minha parte. Assim eles partiram, viajaram de cidade em cidade, anunciando as últimas notícias da parte de Deus, a mensagem, e curando pessoas por onde passavam. Lindo! Ou seja, só me deixa de cortar. Jesus em cima dá uma ordem no versículo 1 e no versículo 6, a confirmação de que eles atenderam prontamente a ordem que lhe foi dada, né? Uhum. Quando tomou conhecimento desses fatos, o rei Herodes não sabia o que pensar. Alguns diziam que João havia voltado dos mortos, outros que Elias estava de volta, outros ainda que algum profeta dos tempos antigos haviam reaparecido. Herodes estava confuso. Eu matei João e o decapitei. Quem é esse de quem tanto falam? Curioso, procurava uma oportunidade para ver Jesus em ação. Os apóstolos voltaram e deram relatório do que fizeram. Jesus levou-os para outro lugar, perto da cidade de Betsaida. Mas o povo descobriu e logo foi atrás deles. Jesus recebeu todos com bondade, ensinou-lhes mais algumas coisas a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam de cura. Olha que coisa interessante, né? Herodes ficou sem saber o que pensar, né? João, há notícias que faz com que as pessoas fiquem sem saber o que pensar. Me lembro de uma ocasião em que havia uma jovenzinha da igreja que ela estava com uma das artérias do coração comprometida. E ela foi ao médico e o médico disse para ela que ela precisava fazer uma cirurgia. E aí, num dia de culto, ela me disse o que estava acontecendo com ela e pediu que eu orasse por ela porque ela queria ser curada. Daí eu chamei minha filha, ela nunca se esquece disso, né? E disse para ela: coloca tua mão, meu amor, no peito dessa moça. E eu coloquei minha mão sobre a mão da minha filha e ordenei cura. Eu tinha recebido autoridade da parte de Cristo e poder para fazer. E assim eu orava, estabelecendo a cura naquela moça. E ela se sentiu curada. Bom, podia ser só um processo emocional da linha afetiva. Aí eu disse para ela: vai ao médico, peça ele um novo exame. E ela resistente, mas ela foi e o médico disse: não, já fizemos os exames. Eu não vou repetir o exame. Você precisa da cirurgia com urgência. E ela chorou e tal, e o médico disse: tudo bem. Ela disse que tinha ido à igreja e que o pastor tinha colocado as mãos sobre ela, e ele riu. Mas assim, por causa da ingenuidade dela, ele propôs novos exames. E ela fez os novos exames. Quando chegou lá, ele estava sentado à mesa, com os exames em suas mãos. Ela entrou na sala e ele disse: por que você fez isso comigo? Ela disse: como, doutor? Por que você foi fazer a cirurgia em outro lugar, uma vez que eu tinha marcado a cirurgia contigo? Ela disse: mas eu não fiz cirurgia em outro lugar. Eu falei para o senhor o que tinha acontecido.
Ele disse, você fez a cirurgia sim. Inclusive, a cicatriz está bem aqui. Mostrou para ela onde estava a cicatriz. Aí ela disse, não, foi o pastor lá da igreja. Ele disse, me dê o telefone desse pastor, minha filha. Ele ficou sem saber o que pensar. Assim, o que foi peculiar é que havia uma cicatriz, João, no lugar onde a cirurgia devia ter sido feita e não foi feita pelo médico. Eu não sei bem o que aconteceu. Eu fiz aquilo que eu recebi autoridade e poder para fazer, curar enfermos. E ela voltou para casa, assim, feliz da vida, celebrando, e me contou a história, né? Bem, o médico nunca me ligou, é verdade. Mas ele ficou sem saber o que pensar. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com Herodes, e muitas elucubrações eram feitas ali, né? É João Batista que ressuscitou, é Elias que voltou, é algum profeta que encarnou em Jesus. Então, muitas histórias eram contadas para justificar aquilo que Jesus estava fazendo e agora ordenando seus discípulos para que fizessem também, não? Eu entendo. Por que Herodes pensa assim? Porque a gente pega uma figura de Herodes, a primeira coisa que o nome Herodes significa para a gente é um tirano, é um mandatário absurdo, tirano e maltratador. Mas o Herodes a que está se referindo era casado com uma judia. E ele tinha muito do conhecimento da religião, do judaísmo. Não era um doido qualquer. Era um Herodes da perna balançada, né? Era um Herodes da perna balançada, era casado com uma judia e ele sabia muito, ele tinha muito medo das coisas, dos segredos divinos que acontecia com os judeus. João, o evangelho já tinha penetrado a casa de Herodes. Lembra, a gente leu, acho que semana passada, aquela mulher de Cusa, que era o seu braço direito. Isso. Aquela mulher seguia Jesus de perto. Ela fazia investimentos financeiros na campanha de Jesus. Ela estava ali, junto com Maria Madalena, junto com Maria e outras mulheres. Conhecia João Batista também. Conhecia João Batista, sim. É tanto que o que se vê aqui da expressão de Herodes não é de um cético, de um doido qualquer. São coisas assim, ressuscitou, ou seja, ressurreição para Herodes era alguma coisa conhecida. João Batista, porque eu matei João Batista e agora está me aparecendo alguém mais poderoso do que João Batista. Ou seja, ele queria ver quem era Jesus. Estava procurando uma oportunidade. Ele estava propenso. Para ver Jesus em ação. E não me digam nada que esses homens não encontraram a fé no secreto, porque o que nós vamos ler depois no livro de Atos? E muitos dos sacerdotes aceitaram a fé. E não só dos sacerdotes, mas muitos do povo aceitaram a fé, ou aceitou a fé. Sim, foi assim. A experiência cristã, logo ali no primeiro século, João, foi uma revolução no mundo conhecido. Você vê o que acontece em Roma, por exemplo, né? Em Roma, sede do Império. Muito especificamente, estou falando do período de Constantino, quando a igreja ganha corpo e força dentro do império. Lembre que Constantino era um imperador romano. Como a força do evangelho se expandiu. Nós estamos falando aqui, ainda ali, daquele circuito de Jerusalém e adjacências. Né? A igreja, ela na simplicidade que caminhava, impactava até o império. Até o império. O problema é que hoje a igreja pouco impacta, entre aspas, os impérios, porque ela deixou sua simplicidade. Ela se envaideceu. Ela se tornou bélica. Ela se tornou de uma militância política. Política e religiosa, que descaracterizou a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Essa igreja cheia de empáfia, cheia de presunção e de arrogância, que tem hoje nas mãos o poder político para agir, ela perdeu o poder. Lembra daquela frase, não sei se foi de Agostinho,
Não me lembro, foi um desses que estava dentro do Vaticano e o Papa mostrando a beleza da riqueza da igreja, e ele diz para ele: que pena que hoje a igreja não tem essa autoridade para dizer não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Nós temos ouro e prata, mas perdemos o poder. É mais ou menos a isso que se assemelha o movimento da igreja de hoje. Ela tem prata e tem ouro, mas perdeu a autoridade e o poder. Você falou num domingo desse, que ouviu de alguém, eu também já ouvi essa expressão, precisamos de parlamentares para defender a igreja no parlamento. É triste se ouvir isso, mas é real que tem se ouvido. Precisamos de eleger um deputado, sim, porque verdade. precisamos de um senador, ou senadores e deputados para defender a igreja no parlamento. Quando foi que a igreja precisa de defesa política, gente? Constantino se rendeu ao poder do evangelho. Não se rendeu ao evangelho, mas se rendeu ao poder do evangelho. Não foi isso? Sim. Por quê? Porque era impactante o que o evangelho fazia na vida do mundo do dia então. Sim. Olha que a igreja, logo ali no início, ela tinha alguns dos seus membros com influência política. Né? Tinha senadores, tinha gente de José alto... de Arimateia, o Nicodemos. Tinha gente ali que estava lá. Esse não é o problema. O problema é a rendição ao sistema. É a rendição ao sistema. Eu acho mesmo que um cristão deveria se envolver com a questão da polis, mas a igreja, não. A igreja como instituição, não. Todo cristão tem a obrigação de estar posicionado diante da polis, mas a igreja institucional não pode estar envolvida, não convém a ela, porque ela acaba se perdendo, com certeza. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? Aí a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo, nosso 4º episódio. Nós estamos terminando o programa de hoje nesse episódio. E já chegamos aqui no capítulo 9, versículo 12, é a leitura que nós vamos fazer, desse texto fantástico narrado por Lucas, né? Tanta coisa importante, tanta coisa interessante correndo por aqui. E vamos lá, mais uma coisa extraordinária no capítulo 9, verso 12. Mas eu queria interceptar a leitura, lembrando que o nosso próximo domingo é domingo de ceia, domingo eucarístico. Ah, verdade, João. E convidamos vocês a participarem com a gente. Venha, traga a sua família, traga os seus amigos. Venha mesmo, faça uma festa com a gente, porque o nosso culto eucarístico aqui é culto festivo. João, de celebração. Eu sempre tenho expectativa do domingo. É um momento de deleite para meu espírito. Mas o primeiro domingo tem um plus, né? Tem um plus. É verdade. Tem algo muito especial. E você é nosso convidado, como disse pastor João, aqui é a rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem na curva do 90. Nós esperamos por você no culto das 18h30, né? Que é o nosso culto vespertino. E um culto muito especial para nós, que é o culto da celebração da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Com amplo estacionamento, recebendo você na sua chegada, seja bem-vindo entre nós. É verdade, tem um vasto estacionamento, você não precisa deixar seu carro exposto na rua, seu carro vai ser bem guardado aqui. E com toda a segurança, né? Venha estar conosco nesse próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de setembro. Esse mês de setembro é um mês muito especial. Eu tenho uma netinha que faz aniversário no dia 1º de setembro. 15 anos, João. 15 anos. E eles estão vindo de Olambra para estar com a gente aqui em São Luís para comemorar esses 15 anos, né? Coisa maravilhosa. O tempo passa rapidinho, né? Uau. Setembro é cantado romanticamente. Manhãs de setembro. Setembro tem muitos acontecimentos marcantes na história Será uma da gente, alegria né? tê-los aqui, viu? Sim, sim, será Eu assim. vi a Clarinha ainda menina, crescendo, correndo por aqui, pela igreja. É verdade. Hoje já está com 15 anos, fazendo 15 anos dia 1º de setembro.
Mas vamos lá, ainda não chegamos em setembro, se bem que a gente está à porta, né? Mas esse domingo, dia 27, é um domingo que também está marcando a nossa vida por esses textos tão preciosos, né? Vamos lá então, Loide? Vamos lá, versículo 12. Estava quase anoitecendo, e os 12 disseram a Jesus: estamos no meio do nada. Despede a multidão, para que eles possam ir às fazendas e às cidades ao redor, procurar um lugar para dormir e algo para comer. Vocês que vão dar comida a eles. Jesus disse. Eles reagiram. Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. A não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente. Havia mais de 5.000 pessoas ali. Japão. Jesus insistiu e orientou os seus discípulos. Mandem que se assentem em grupos de 50. Eles obedeceram e logo todos estavam acomodados. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou aos discípulos, junto com o peixe, para que fosse distribuído à multidão. Depois que todos comeram até ficar satisfeitos, foram recolhidos 12 cestos de sobra. Que coisa boa. Essa experiência que os discípulos de Jesus têm ali naquele lugar onde não se tem nada, no meio do nada. No meio do nada não Gente, tem nada. no meio do nada há uma possibilidade incrível de um agir de Deus inesperado. Quem é que esperava uma coisa dessa? Agora, é no meio do nada, com atitudes nossas. Olha o que Jesus diz para eles: dai vós mesmos a eles o que comer. Alimentem vocês. Sabe, Jesus, ele leva seus discípulos a praticarem a fé. Ele não está ali para protagonizar espetáculos. Ele leva os seus discípulos a terem uma relação íntima com o milagre que está por acontecer. Aqui são 5 pães e 2 peixes. É uma refeição que daria para, no máximo, se a gente esfarelasse esse peixe e fizesse patê, Um mexidinho com ovos. para uma meia dúzia de pessoas, né? Ok? Se a gente fosse cortar no meio, dava para uma dúzia e meia de pessoas comerem. Agora, 5.000 pessoas, é que aquilo que é pouco nas mãos de Jesus tem a propensão do milagre acontecer. Amém. Essa oferta dos 5 pães e 2 peixes, que parte ali do povo, é uma oferta que eu tenho apelidado de oferta redentiva. É aquilo que está em mim, que é colocado diante de Jesus para produzir a redenção de 5.000 que estava faminta. Amém. Dessa multidão faminta. Não haveria pão suficiente na cidade para alimentar tanta gente, João. Mesmo que tivesse dinheiro para comprar. Mesmo que tivesse dinheiro para comprar. Entende? E tinha, que Filipe disse, 200 dinheiro, ou seja, é muito pão para comprar. É muito muita pão para comida. comprar, E o transporte dessa... A gente vê em uma cidade comum, eu já cheguei em cidades por aí com um grupo de pessoas, de 10, 20 pessoas no restaurante, que não estava aguardando uma multidão. Parei com ônibus de 40 pessoas num local que não foi programado para isso e não tinha comida para todo mundo. Imagine 5.000 pessoas chegar numa cidade pobre daquela. Aonde ia ter comer? Que padaria havia feito com pão para isso? Que restaurante estava preparado? Na verdade, o problema não era dinheiro, não era recurso, que muitas vezes se prendeu ao recurso financeiro. Era, na verdade, o recurso do provimento. Sim. Não havia restaurante, não havia suprimento na cidade para isso. Sim. João, eu tive uma experiência de multiplicação há relativamente pouco tempo atrás, não tem
não tem tanto tempo assim. Aqui numa cidade do Maranhão, nós fomos almoçar numa casa e não tinha muita comida. E era incrível o que acontecia. Eu via a panela. Se tirava a porção para se comer e parece que a porção era devolvida à panela, porque a panela parecia que estava intacta. Todos comeram e a panela continuou com aquela mesma medida. Não tenho como explicar isso. Não tenho. Não é uma coisa que parte da nossa inteligência. É uma atividade... Gente, divorciar o evangelho do milagre... É burrice. É burrice, é estupidez. Estupidez. Porque sempre haverá um milagre Glória no a meio da Deus. vida. Amém. Esses sinais seguirão os que creem. Amém. Entendeu? Vocês vão, anunciam o reino e curem enfermidades, e façam milagres, operem milagres. Sim. Essa experiência aconteceu na casa de uma pessoa que era nova convertida. Ela ficou impressionada. Nós fazíamos mensalmente um encontro nessa casa lá no interior. Eu ia uma vez por semana lá. E sempre tinha um grupo grande de pessoas que esse nosso irmão convidava para ir à sua casa para comer alguma coisa e ouvir uma reflexão. Pois isso impressionou todos que estavam na casa. Era um prato que aqui chamam de Maria Isabel, né? Uma carne picadinha dentro do arroz e tal, né? Olha, que coisa impressionante foi aquela que todos ficaram assim, extasiados diante da experiência. A cozinheira ficou mais perplexa. Ficou perplexa, porque a mesma quantidade que estava na panela, lá ficou. Todos comeram. Todos comeram na medida que queriam comer. E a panela continuava com a mesma quantidade. Assim, não estou colocando isso para divulgação ou para o marketing de qualquer coisa. Eu estou te dizendo que aquilo que é colocado diante de Jesus, a probabilidade de um milagre, eu me fixei aqui na expressão no meio do nada. Pois é no meio do nada que o milagre se torna propício, João. Não haveria necessidade de um milagre se houvesse pão suficiente para alimentar. Se estivesse lá dentro de Jerusalém, estivesse lá dentro de Samaria, não havia necessidade de milagre. Sim. Ou ali na beira do lago, pescando, né? E quanto mais peixe pescava, mais se alimentava. Só tinham 2 peixes. Mas veja uma coisa. O registro é esse, né? Veja uma coisa aqui. Quando se põe diante de Deus, não só o milagre da multiplicação acontece, mas o milagre da ordem também. Quietar 5.000 pessoas, que aqui eram homens, ainda tinham mulheres e crianças. Quietar, dar quietude para 5 horas da tarde, quem está, como diz o baixadeiro, urrando de fome. 5 horas da tarde, sem perspectiva de alimentação. Quietar essa multidão todinha, fazer com que se assentem de 50 em 50, ter ordem para fazer isso, não é comum entre as pessoas. Você hoje faz eu vejo muito por aí nos interiores, um culto de ação de graça ou qualquer festa, e precisa de alguém para pôr ordem nas pessoas, para quietar as pessoas. Outros não querem estar na fila. E aqui houve ordem. Um milagre também da ordem aconteceu. Porque os discípulos façam com que os discípulos se assentem de 50 em 50. E aconteceu. E depois, o não desperdício. A sobra. Ninguém saiu jogando pelo chão. Um cesto para cada um, né? Para cada discípulo. E ainda sobrou, né? Não saíram jogando pelo chão, comendo como esfomeados. Houve uma quietude, ou seja, há uma necessidade, na verdade, de entendermos que a presença de Jesus traz paz, traz tranquilidade, traz multiplicação, traz ordem na coisa. Amém. E a presença, não só naquele tempo, não. Nós somos representantes de Jesus. Nós somos o Jesus aqui na terra. Ele nos deu autoridade e poder. Onde chegarmos para aplicarmos situações como essa, é preciso entendermos e aceitarmos que a ordem vem primeiro, para depois a multiplicação. Sim.
Sem a ordem não há multiplicação, nós não podemos fazer. E lá em Jeremias, se não me engano, está escrito: ai daquele que fizer o trabalho de Deus atabalhoadamente, né? Relaxadamente. João, todo caos esconde nele o recurso. Caos não é ausência de recurso, é falta de ordem. Uhum. Tomando gancho na sua colocação, Jesus coloca ordem nesse caos. Até puderam contabilizar 5.000 homens porque estavam organizados. Isso. Numa multidão que não se organiza, é difícil você contabilizar o número de mais pessoas. De 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Né? Então, eles colocam ordem para dimensionar o caos. Isso. Lembra daquela mulher que perde uma moeda? Qual é a primeira coisa que ela faz? Acender Uma luz. Acender uma luz. Se ela não acende aquela luz, ela não encontraria a moeda. Não ia então, ver assim, o caos que quando a tava gente casa. está com um problema, a primeira coisa é colocar luz. Isso. Para que se haja ordem, para que o milagre aconteça, para que a possibilidade exista. Então, quando você estiver vivendo no meio do nada, tenha paciência e ordena o caos. Põe ordem. Ordena seus pensamentos. Exato, João, exato. Porque nesse momento onde não tem nada... Eles achavam que não tinha nada. Sim, porque a mente deles estava tomada pela insegurança, pelo medo da frustração. Mas por uma realidade plausível também, né? Não tinha, estava no meio de um deserto. Sim. Entendeu? O que eles não esperavam, na verdade, ou talvez não cogitavam, é que dali da fonte sairia o suprimento, que é Cristo. Eles não tinham passado ainda. Essa experiência acontece Não. 2 vezes, né? Essa é a primeira vez que primeira acontece. vez. Eles tinham acabado de vir da experiência, né? Mas era curar, de cura e libertação. Agora Jesus está levando eles para um outro nível, né? E agora a experiência aqui é diferente, é multiplicação, é uma outra experiência. Então era necessário eles passarem por este seminário com Jesus, né? Da multiplicação. E Jesus disse: é vocês que vão fazer isso acontecer. Sim, lembra que um bocadinho antes ele diz para eles, quando ele dá poder e autoridade, ele diz assim, não se preocupem com as ferramentas. O recurso está em vocês. Você é o recurso. E contentem-se com isso. Agora eles vão tornar prático aquilo que eles haviam ouvido de Jesus. Isso, não é? Não levem muita coisa, vocês são o suprimento, vocês são o recurso. Não é? Que coisa impressionante, Tremendo, coisa boa acontece aqui. Eles querendo que o povo achasse suas próprias saídas, solução. Libere, porque está ficando tarde, eles têm que ir às fazendas, ir a algum lugar, comprar, achar um lugar para dormir. Aí Jesus, nananina, não. É vocês que irão dar essa solução, porque está com vocês a solução. Que bênção. Muitas vezes eu me peguei, eu disse, a gente aprende de forma torta muitas coisas e vive com aquele achatamento. Eu lembro, eu sentava na mesa na minha casa, ainda muito infanto, e o meu pai fazia a oração do almoço. Senhor, te dou graças pelo pão que tu nos deste para alimentar os nossos corpos, e etc, etc. Alimenta os que têm fome. E ele nunca foi ensinado. Ele era um homem que não conhecia as letras, então sabia muito pouco da Bíblia. Mas esse texto é tão importante porque ele dizia, alimenta os que têm fome. E Jesus chama os discípulos aqui e diz, essa alimentação é dada por vocês. Então eu aprendi, depois de crescido, que eu nunca devo dizer ou pedir a Deus que alimente os que têm fome, mas que me dê provento para que eu alimente os que necessitam. Eu sempre tenho dito isso e graças a Deus Ele tem me dado. Ontem eu estava cortando o suprimento para atender um projeto de recuperação de drogados e lembrando disso, o alimento, o recurso vem na minha mão, eu preparo, organizo e chamo para vir receber. Eu não tenho que pedir para Deus alimenta os que têm fome. Eu tenho que dizer para Ele, põe nas minhas mãos o recurso e no meu coração a generosidade. Para que eu alimente aos que têm fome. Amém. Porque, pelo que Jesus disse aqui, essa é a responsabilidade nossa e não dele. Alimentar aos famintos.
E muitas vezes esse faminto está dentro da nossa casa, né? Está dentro da nossa casa, como eles querendo dizer, vai na vizinhança. Não é no vizinho que eu vou encontrar a solução, mas eu mesmo, dentro da minha casa, eu posso dar o de comer para aquele que está faminto dentro da minha própria casa. Quantas mães cozinharam 2 ovos e alimentaram 5 filhos? Porque nas mãos dela estava o poder da multiplicação. Multiplicação. Quantas histórias eu conheço dessa natureza? E ela se alimenta apenas da satisfação de poder alimentá-los. E a coisa vai indo até o dia que aparece no meio do deserto a multiplicação com sobeja. Sobejante, né? Sim, sim. 12 cestos. 12 cestos cheios. Vamos lá, acho que vai ser a nossa última leitura aqui do programa, né? Versículo 18. 18. Tá. Certa vez, Jesus estava orando e seus discípulos estavam por perto. Ele perguntou: o que o povo anda dizendo a meu respeito? Eles responderam: João, o Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que um dos profetas do tempo antigo reapareceu. Ele insistiu: e vocês? O que dizem de mim? Quem sou eu? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Jesus pediu segredo a respeito disso. Eles não deveriam repetir para ninguém a declaração de Pedro. E acrescentou: o Filho do Homem terá de passar por sofrimento. Ele será julgado e condenado pelos líderes judaicos, líderes religiosos e principais sacerdotes. Ele será morto, mas ressuscitará no 3º dia. Continua o bispo? Continua. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento, abracem-no, sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim e do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem irá envergonhar-se de vocês quando voltar em sua glória com o Pai e os seus santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isto acontecer. Verão o reino de Deus com os próprios olhos. Muito bem. Gente, não vai dar tempo da gente comentar todo o texto, porque tem bastante conteúdo aqui. Mas eu queria sacar do meio desse texto aqui uma conduta que Jesus espera de nós, é que nós não fujamos do sofrimento. Acho que semana que vem a gente vai detalhar mais um pouco, mas eu queria deixar um registro, que é: o homem que a dor não educa será sempre uma criança. O homem que a dor não educa será sempre uma criança. Se há alguma coisa para a gente buscar a nossa verdadeira identidade, é o caminho do sofrimento que aparece no meio da nossa jornada. Não é o sofrimento que a gente provoca, mas o sofrimento que aparece no meio da nossa jornada. Jesus diz que isso nos leva a descobrirmos, João, a nossa verdadeira identidade. Porque sofrimento revela quem eu sou. Quem eu sou, em quem eu tenho me tornado, isso se manifesta no momento da dor e do sofrimento. Dor e sofrimento são ambientes reveladores da minha verdadeira identidade. Mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Então, guarda isso como um bom segredo para você. O homem que a dor não educa será sempre uma criança. É essa pedagogia do sofrimento que a gente precisa passar por ela. Se a dor e o sofrimento não forem pedagógicos,
Então, nós daremos seguimento, continuidade, insistência na condição de infantilidade do nosso ser. Se você quer descobrir qual é a identidade que você vem desenvolvendo, enfrente a dor. Ele diz, eu vou ensinar a vocês como agir quando isso acontecer. Maravilhoso. É inevitável, mas ele sempre nos ensinará a agir quando esse momento chegar. Então não dá para a gente fugir. A fuga é um caminho mais rápido, é um atalho mais veloz para a gente cair na armadilha daquilo que a gente foge. Então tenhamos cuidado na prática da nossa experiência cristã, porque não está nas alegorias produzidas pela autoajuda a nossa verdadeira maturidade, a nossa verdadeira identidade. Como eu disse, tem muito conteúdo ainda para a gente tocar aqui nesse texto, mas só falta um minutinho para a gente terminar o programa. Só marca aí, Lógico, para a gente voltar. Sim. Mas ainda temos um minuto e qualquer coisa para que vocês também façam comentário de vocês, se desejarem, não? Eu prefiro parar o meu comentário aqui e deixar o nosso muito obrigado aos amigos que nos ouvem, aos pastores que ligam seu rádio quando vão para a escola dominical, e dizer a eles que todo o conteúdo desse programa estará disponível no Instagram, no YouTube, depois das 9 da manhã desse domingo. Uhum. Se você não teve a oportunidade de ouvi-lo todo, ele estará disponível no YouTube a partir das 9 horas da manhã. E assim você terá todo o conteúdo para aplicar onde achar necessário. Nosso muito obrigado. Nossa despedida com paz a todos vocês. Uhum. Shalom. Gente, um domingo feliz. Nós estamos no YouTube ao vivo a partir das 18h30 e pela Rádio 92.3 às 19 horas pontualmente com a transmissão do culto desta noite. Aguardamos por você. Fortíssimo abraço, saudações fraternas a todos. Nos encontramos na terça-feira no @Igreja da Colheita às 19 horas. Forte abraço. Shalom.